Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é Henrique do canal Henrique e Sheila Aventureiros. Pessoal, nesse vídeo eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo, com Sheila e com o nosso carro, tá bom? Como de costume, todos os dias, pessoal, de resolver alguma coisa, de ir na feira, de sair para algum lugar, eu sempre tenho o costume de toda vez quando eu vou retirar o carro da garagem, averiguar se tem algum vazamento de óleo, se tem alguma coisa irregular com o carro, se tem algum vazamento de gasolina, verificar o óleo do motor, porque todas as pessoas quando saem da garagem tem que fazer isso. Tem que fazer por conta da gente ter o nosso próprio veículo e saber que a gente está saindo com um veículo que está sem problema naquele momento, né? Então, pessoal, eu estava saindo com o carro, e a gente foi para o interior, né? A gente ia para o interior, não chegou o carro nem chegou na metade do interior. Eu agradeço muito a Deus por tudo, agradeço muito a Ele, né? Porque se não fosse Ele, o carro teria parado bem distante. E Deus abençoou muito a gente, que o carro... eu estava saindo da avenida para poder pegar a BR. E o nosso carro chegou a pegar a BR. Mas de início, assim que o carro foi começando a desenvolver velocidade, o carro parou do nada. O carro, pessoal, ele não andou mais para canto nenhum. Ficou lá parado durante o tempo todo, né? Então eu peguei, né, saí do carro. Sheila tava com um bolo, tava com muitas coisas dentro do carro que a gente ia fazer essa entrega no interior. Então foi uma coisa que atrasou muita gente, né? Então, pessoal, eu fiquei muito triste, né, na hora, porque a gente combinou de poder sair, a gente combinou de chegar no interior. Então graças a Deus, né, que Deus fez com que a gente não chegasse nem na metade, porque se isso acontecesse longe, pessoal, iria ser muito difícil, né, de resolver tudo isso. Tudo isso que eu resolvi aqui próximo, se fosse em um lugar mais distante, seria bem mais difícil, tá bom? Mas eu saí, pessoal, do carro, abri o capô e saí analisando peça por peça. Saí analisando peça por peça. Eu sou mecânico, eu acho assim que cada mecânico tem a sua área, mas se der para eu trocar aquela peça, eu pego e vou trocar, faço o sacrifício de ir trocar, né? Então eu saí analisando praticamente o que teria acontecido isso, de o carro se desligar do nada, porque eu sempre saí com ele e isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, entendeu? Nunca aconteceu isso. Então foi uma coisa que eu fiquei tipo sem saber o que fazer, né? Porque minhas ferramentas estavam em casa, não andei com ela dentro do carro. Então daí eu liguei para um amigo meu, né, que graças a Deus ele tem um reboque. Então liguei para ele vir me socorrer para poder deixar o carro na minha casa, para daí eu analisar o que teria acontecido aquilo do carro ter parado, tá bom? E eu vou passar para vocês, pessoal, passo a passo do que precisou e o que foi o que ocasionou do carro fazer aquilo, tá bom? Eu vou falar com vocês, tá certo? Daí, pessoal, eu fiquei imaginando, né, o que poderia ter ocasionado do nosso carro ter parado no caminho. Eu fiquei na cabeça, né, pensando na estrada lá, o que poderia ter ocasionado desse carro ter parado.
porque a gente sempre faz as revisões, a gente sempre faz a revisão, troca de óleo, troca do fluido do freio, troca do óleo da caixa de marcha. A gente sempre faz, pessoal, sempre faz. A gente nunca deixou faltar nada de assistência para o nosso carro, né? Eu, como sou mecânico, pessoal, cada um tem a sua área. Eu mexo na minha área, mas se eu ver que aquela peça ali eu posso trocar, então eu vou lá para poder fazer a remoção das peças, para poder ver o que tinha ocasionado aquilo. Então eu saí mexendo no veículo, né? Abri o capô em casa, como ele estava em casa, abri o capô e saí analisando, né? O que poderia ter ocasionado isso. Então daí eu verifiquei primeiro, né? De tirar o alternador. Quando eu tirei o alternador fora, pessoal, eu abri o alternador, como na casa do meu pai tem bancada, tem tudo lá, né? Então eu abri e vi que os rolamentos, que no caso os rolamentos estavam ruins. Vocês estão vendo? Os rolamentos do alternador estavam ruins. E eu coloquei o alternador na bancada, né, preso, girei os rolamentos e vi que o rolamento estava totalmente ruim, pessoal. Eu aproveitei, comprei 2 rolamentos, aqui ó, os 2 rolamentos para poder fazer a troca. Além do mais, pessoal, o alternador dele, dentro, o estator que trabalha junto com o alternador estava com a fiação quase entrando em curto-circuito. Então eu peguei e comprei essa peça aqui para poder instalar. Eu vi, pessoal, que quando eu coloquei, né, que essa daqui já é a usada dele, essa que está dentro da caixinha aqui já é usada, então eu coloquei e o carro ficou do mesmo jeito, né? Mas tinha um problema no alternador, então eu coloquei, né? Já aproveitando que ele estava assim, troquei os 2 rolamentos que vocês estão vendo aqui e o estator. Aí daí fui na parte de ignição, né? Que é parte elétrica. Troquei os cabos de vela, troquei as velas do carro e nada. Ficou do mesmo jeito, pessoal, do mesmo jeitinho, né? Aí eu fiquei pensando, né? O que poderia ter ocasionado isso? Já aproveitando que o carro tinha dado esse problema, pessoal, eu aproveitei, troquei a correia dentada do veículo, troquei o tensor, porque toda vez quando a gente troca a correia dentada tem que trocar esse tensor, a correia do esticador do alternador, essa correia é a dentada que eu mostrei a vocês. Essa é a correia do alternador. Aí eu troquei as velas que vocês estão vendo aqui, troquei cabo de vela, troquei o estator do alternador, troquei os 2 rolamentos daqui do alternador do veículo, aproveitei, né? Troquei a buzina que estava bem fraquinha e eu tentei, pessoal, ainda
ver se eu consertava dele, mas eu vi que estava sem sucesso, né? Então aproveitei e comprei uma, né, para poder trocar. Eu mesmo que fiz a troca. Essa pecinha aqui também faz parte também do alternador do veículo, né? Os rolamentos, como eu expliquei para você. E daí, pessoal, eu fiquei me pensando, né? O que poderia ter ocasionado isso? Poxa, eu troquei tudo isso e até agora nada, né? Troquei as bobinas, vi que as bobinas realmente tinham uma boa no veículo e uma mais ou menos, né? Não tava assim, praticamente uma tava sem funcionar, no caso, eu quero falar a vocês, uma tava sem funcionar e a outra, pessoal, aqui tava mais ou menos, entendeu? Então, pessoal, resumindo tudo, a bronca que aconteceu estava nessa pecinha aqui, ó, pessoal. Nessa peça, pessoal. Nessa peça. A correia aqui, ó. Ela se desencaixou-se daqui, ó. Dessa pecinha, pessoal. Por incrível que pareça, né? Então eu aproveitei, pessoal. Comprei a polia. Comprei essa peça nossa, que é a engrenagem,